Talvez você tenha chegado aqui por acaso, ou talvez, sem perceber, estava buscando uma pausa, um lugar onde não precisa correr nem ter todas as respostas, onde escutar também é uma forma de se cuidar. Essa história não grita, ela sussurra, costura pequenos silêncios com pedaços de verdade. E se, em algum momento, algo dentro de você se reconhecer, fica, sem pressa, sem obrigação, só fica, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um canto onde possa apenas sentir. Se histórias assim tocam você, se já viveu algo parecido, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque no fundo, todo mundo carrega uma história que merece ser contada. Se você tivesse escutado aquela frase solta no ar, você não está alinhada com o nosso futuro, Nora. Talvez nem percebesse que aquilo era uma faca, mas para mim foi a primeira de muitas, a primeira que ele teve coragem de dizer em voz alta. Mas deixa eu te levar um pouco para trás. 5 anos antes, uma terça-feira com cheiro de café requentado e desespero no ar. Eu ainda era só uma garota do interior de Minas, recém-formada, cheia de PowerPoints na mochila e sonhos no coração. Me sentei à mesa com os sócios fundadores de uma startup em São Paulo, achando que ter participação significava ter voz. Que ingenuidade doce a minha! Naquela manhã, eu tinha acabado de fazer 2 entrevistas seguidas com clientes internacionais, em inglês e espanhol, e ainda virei a madrugada editando o deck de apresentação que eles usaram para fechar a rodada Série A com um fundo canadense. Sabe quem nem apareceu no pitch porque estava de ressaca? Gustavo. Sim, o Gavin da nossa versão. Sócio, bonitão, viciado em Red Bull e frases motivacionais de LinkedIn. Mas adivinha quem chegou a tempo de receber os aplausos quando o investimento foi aprovado? Ele mesmo, como se fosse um entregador recebendo gorjeta por uma comida que ele nem cozinhou. Naquele momento, eu senti, algo se formava, um padrão, um cheiro de podre bem sutil. E aquele padrão, com o tempo, virou a Bíblia da empresa. Ele aparece, você apaga incêndio. Ele sorri na foto, você carrega a caixa. Tudo em nome do time. Gustavo era o típico CEO Startup Vibes, que confunde carisma com competência, sempre com um sorriso de canto de boca, igual adesivo soltando da tampa de notebook. E eu sabia que naquele somos todos um da cultura de empresa. O que eles queriam dizer era: você sangra, ele leva os créditos, mas eu aceitei o emprego. E mais que isso, eu joguei o jogo. Só que, do meu jeito. Enquanto ele fazia pitch sobre blockchain com vape na mão e falava de sua carteira de cripto como se fosse prêmio Nobel, eu negociei, em silêncio, uma linha só, pequena, discreta, enterrada num contrato de 14 páginas. 5% de comissão sobre contratos originados pela funcionária a serem pagos integralmente em caso de desligamento. A advogada do RH bocejou, assinou sem ler. E ali, no meio de cláusulas padrão e promessas vazias, eu enterrei meu paraquedas. No mundo corporativo, existem 2 tipos de cláusulas: as que te protegem e as que ninguém percebe, até ser tarde demais. A minha estava ali, na página 9 do contrato, entre um parágrafo sobre bônus por desempenho e outro sobre política de vestimenta. Sim, logo abaixo da parte que proibia roupas com frases ofensivas. Uma linha, uma vírgula bem colocada. 5% de comissão sobre contratos originados, pagáveis integralmente em caso de demissão por qualquer motivo. Não era cláusula de advogado júnior. Era jogada de quem já sabia que num jogo onde mérito é invisível e poder é ruído, o silêncio pode ser sua única arma. Por que eu pedi aquilo? Porque desde o primeiro dia eu entendi uma coisa: em empresas como aquela, a gente não cresce, a gente engorda a vaidade dos outros. Gustavo nunca gostou de quem é meticulosa. Ele elogiava gente barulhenta, celebrava o caos como se fosse inovação.
Dizia que quem não responde Slack às 2 horas da manhã não veste a camisa. Eu vestia assim, só que por baixo costurei um colete à prova de ego. Nos primeiros meses, a cláusula dormia tranquila no contrato, mas eu a visitava de tempos em tempos, como quem confere se o extintor ainda funciona. Atualizava a pasta com e-mails, salvava rascunhos de propostas, organizava chamadas de vídeo, guardava tudo com data, hora, nome e intenção. Até criei uma pasta no Google Drive. Nome: seguro. Subpastas por trimestre. Cada negociação, cada NDA, cada versão do escopo, tudo registrado com meus dados como autora. Ninguém notava, porque enquanto o pessoal corria atrás de GIFs no Slack e pitch viral no LinkedIn, eu lia o que ninguém queria, o contrato. A cláusula virou meu segredo mais bem guardado. Ela não me dava poder imediato, mas me dava algo melhor: posicionamento. E em qualquer guerra de vaidade, estar bem posicionada é mais valioso do que ganhar no grito. Enquanto Gustavo fazia lives sobre liderança consciente, com um filtro pastel e uma caneca de porcelana, eu me tornava, invisivelmente, a origem de toda receita que importava. E no dia que tudo explodisse, ele nem ia entender de onde veio o estilhaço. Eu descobri cedo que naquele lugar, visibilidade era sinônimo de vulnerabilidade. Quem aparecia demais virava alvo. Quem questionava virava incompatível com a cultura. E quem ameaçava o ego do Gustavo era descartado sem dó. Então, eu virei o oposto de tudo isso. Virei invisível. Não no sentido de me esconder, mas de não dar motivo para ser interrompida. Nada de alarde, nada de chamar para reuniões que podiam ter sido e-mail, nada de olha o que eu fiz no grupo da firma. Enquanto os outros corriam atrás de palcos, eu construía bastidores. Foi assim que aquele e-mail chegou. Assunto: FWD, intro frio, contato inicial. Veio perdido entre spam de fornecedor, follow-up automático de CRM e recados genéricos de RH, mas algo ali chamou atenção. A assinatura discreta, o assunto técnico, infraestrutura modular em nuvem e o fato de que ninguém tinha respondido ainda. Para Gustavo era lixo. Ele mesmo tinha rotulado esse segmento como beco sem saída na última reunião de alinhamento. Mas para mim foi o começo. Marquei uma ligação, depois outra. Tomei café com um assistente de operações numa padaria perto do aeroporto de Congonhas. Ouvi mais do que falei. Anotei tudo num caderninho de couro, aquele que ninguém nunca abriu, mas que já carregava meia revolução dentro. Era uma empresa discreta, grande, séria, silenciosa, com um orçamento robusto, linguagem técnica e o mais importante, sem ninguém cortejando ainda. O nome: Norex Sistemas, mas eu a chamava na minha cabeça de o gigante quieto, e eu não contei para ninguém. Principalmente não contei para o Gustavo. Enquanto ele me empurrava rollout fracassado, campanha queimada, bug sem dono, eu sorria e dizia: deixa comigo. À noite, varava a madrugada corrigindo o código dos outros. Durante o dia, participava das reuniões com a Norex, como conselheira, não como vendedora. Cada NDA, cada minuta de escopo, cada diagrama levava meu nome. No campo de remetente, no metadado, na assinatura digital, tudo limpo, tudo rastreável, tudo meu. Montei um Trello paralelo, não compartilhado. Organizei planilhas por nível de influência: verde para aliados, amarelo para observadores, vermelho para jurídico. E ninguém notava, porque ninguém nunca olha de verdade para quem faz o trabalho chato. Enquanto isso, Gustavo estava ocupado demais com a nova campanha de cultura de impacto. Colocou pôster na copa com frases como "assuma como CEO" e criou um canal no Slack chamado Número Feedback Radical, que virou rapidinho o espaço preferido para indiretas passivo-agressivas sobre cadeira quebrada e falta de café. E eu continuava sendo o fantasma, não o tipo que assusta, mas o tipo que constrói parede por parede, fundação por fundação, até a estrutura inteira ficar de pé, sem que ninguém veja. E quando finalmente vissem, já seria tarde demais. O prédio da Norex ficava num canto discreto de Brasília,
quase escondido entre os blocos cinzentos do setor de indústrias. Nenhum letreiro chamativo, nenhuma fachada de vidro, só uma portaria com controle de acesso digital, ar-condicionado industrial e uma recepcionista que, pelo olhar, eu tinha certeza, desmontaria um notebook e um revólver com a mesma frieza. Aquele lugar não parecia uma empresa, parecia um bunker. E talvez fosse, porque quanto mais eu mergulhava naquela conta, mais eu percebia. Eles não estavam procurando fornecedores, eles queriam parceiros de confiança. A cada reunião, eu subia mais um degrau. Primeiro, o time de produto, depois, orçamento, em seguida, segurança da informação e, por fim, um diretor com poder de assinatura. Cada etapa era cronometrada, cada pergunta era cirúrgica. Nada de vamos marcar um café ou vamos pensando juntos. Era preto no branco, com prazo, com critério, e eu adorava, porque ele achava que estava me sobrecarregando, mas não sabia que eu já estava do outro lado. O aviso chegou às 8h43, com um emoji de raio no título: Reunião geral, urgente, presença obrigatória. Quando vi o convite, nem precisei adivinhar, era show do Gustavo, e eu já conhecia o roteiro. Às 9 horas em ponto, a sala do quarto andar estava lotada, metade do time ainda bocejando com café de R$ 3 na mão, a outra metade fingindo prestar atenção para não ser chamada. O ar tinha cheiro de desânimo e desodorante vencido. Clima de enterro com pão de queijo. Gustavo entrou com o cabelo recém-cortado, camisa social aberta, um botão a mais do que o aceitável, postura de vencedor. Pessoal, notícias grandes hoje. Palmas sem vontade, olhares vazios. Depois de semanas de conversas confidenciais com um parceiro estratégico, conseguimos. Ele clicou no controle remoto. A tela acendeu. Logo da Norex Sistemas. Meu café travou na garganta. Slide após slide, era meu deck, meu escopo, meu projeto. Só que sem meu nome, sem metadados, sem rodapé, reformatado, recolorido, roubado. Esse parceiro vai mudar o jogo. Implantação sob medida. Escalabilidade de nível empresarial. Estrutura totalmente modular. Ele discursava como se fosse visionário. E eu fiquei imóvel, uma mão no caderno, a outra apertando a caneta como se pudesse explodir. A frase martelava por dentro. Você acha mesmo que pode comer o fruto e enterrar a árvore? Depois de alguns giros teatrais, Gustavo abriu para perguntas. Alguém murmurou: Ué, quando isso aconteceu? Trabalho de bastidor. Vocês sabem como eu sou. Ele respondeu com aquele sorrisinho de quem acredita na própria mentira. Eu só acenei com a cabeça, anotei um rabisco falso no caderno e sorri. Como quem já viu isso antes, mas dessa vez estava pronta. Naquela tarde, voltei para minha mesa, abri a pasta seguro, criei um e-mail para o jurídico com o título simples: Registro, contrato originado por Nora H. Anexei o contrato completo da Norex, o histórico de e-mails, o NDA assinado, o log de assinatura digital, tudo no meu nome, tudo à prova de vaidade. Depois, fui até o RH, pedi uma cópia física do meu contrato de trabalho. A moça da recepção perguntou: Tá tudo bem? Rotina, respondi. Só revisão. 10 minutos depois, eu estava na sala do café, sozinha, passando página por página, até encontrar o que já sabia de cor. Cláusula 9.2. Comissão de 5% sobre contratos originados, pagável integralmente em caso de desligamento. Ainda válida, ainda ativa, ainda minha. Dobrei a página, coloquei na bolsa e saí andando devagar. Na mesa ao lado, o Slack vibrava com mensagens. Parabéns, equipe! Sucesso com os grandes! Épico! Meu nome não estava em lugar nenhum. Mas o que ninguém entendia era que a história real nem tinha começado ainda. Na maior parte da minha vida profissional, eu aprendi a agir com elegância, a manter a calma quando me interrompiam, a sorrir quando roubavam minhas ideias, a engolir seco quando outros levavam os aplausos. Mas aquele e-mail, aquele foi o oposto de tudo isso.
Às 16h03, voltei para minha mesa. Slack fervia com gifs de parabéns e frases como Gustavo fez mágica de novo. Orgulho da nossa liderança. Respirei fundo, abri meu notebook e digitei 3 palavras. Assunto: cláusula 9.2. Sem emojis, sem formalidades, só o que importava. Anexei o contrato final assinado com a Norex. Incluí o log da plataforma de assinatura digital com cada campo preenchido por mim. Acrescentei o e-mail da Norex. Nora, obrigado pela sua clareza em todo o meu processo. Sem você, esse contrato não teria saído. E por fim, o mais importante, a nota fiscal, R$ 6.050.000, ou, para os íntimos, 5% de um contrato de 121 milhões. Para encerrar, deixei um recado seco. Pagamento conforme cláusula 9.2 do contrato. Prazo legal, 14 dias úteis após desligamento, por qualquer motivo. Documentação completa, anexa. Cliquei em enviar. O e-mail saiu às 16h07. O impacto começou às 16h10. Na sala de reuniões do 5º andar, Gustavo ainda celebrava mais um encontro estratégico. Muffins de mirtilo na mesa e frases como futuro disruptivo sendo cuspidas com empolgação. Seu celular vibrou, ignorou, vibrou de novo, e de novo, e de novo. Enquanto isso, no Slack, o burburinho começou. Primeiro, uma pergunta no canal número aleatório. A Norex foi mesmo liderada pelo Gustavo? Alguém sabe quem tocou isso? 5 minutos depois, um dev postou um print antigo com o meu nome no campo de contato primário do projeto. Outro recuperou um Trello de planejamento. Coluna: relacionamento com parceiros. Nora. De repente, a verdade não era mais minha, era coletiva. Estava se espalhando como rastilho de pólvora. E eu? Fechei o notebook, peguei minha bolsa e desci para tomar um suco de melancia na lanchonete da esquina. Na tela do meu celular, só uma notificação. Contrato da Norex. Confirmação de recebimento. Sorri, porque ele achava que estava me sobrecarregando, mas não sabia que eu já estava do outro lado. O aviso chegou às 8h43, com um emoji de raio no título. Reunião geral, urgente, presença obrigatória. Quando vi o convite, nem precisei adivinhar, era show do Gustavo, e eu já conhecia o roteiro. Às 9h em ponto, a sala do 4º andar estava lotada. Metade do time ainda bocejando com café de R$ 3 na mão, a outra metade fingindo prestar atenção para não ser chamada. O ar tinha cheiro de desânimo e desodorante vencido. Clima de enterro com pão de queijo. Gustavo entrou com o cabelo recém-cortado, camisa social aberta, um botão a mais do que o aceitável. Postura de vencedor. Pessoal, notícias grandes hoje. Palmas sem vontade. Olhares vazios. Depois de semanas de conversas confidenciais com um parceiro estratégico, conseguimos. Ele clicou no controle remoto. A tela acendeu. Logo da Norex Sistemas. Meu café travou na garganta. Slide após slide, era meu deck, meu escopo, meu projeto. Só que sem meu nome, sem metadados, sem rodapé, reformatado, recolorido, roubado. Esse parceiro vai mudar o jogo. Implantação sob medida, escalabilidade de nível empresarial, estrutura totalmente modular. Ele discursava como se fosse visionário, e eu fiquei imóvel, uma mão no caderno, a outra apertando a caneta como se pudesse explodir. A frase martelava por dentro. Você acha mesmo que pode comer o fruto e enterrar a árvore? Depois de alguns giros teatrais, Gustavo abriu para perguntas. Alguém murmurou: Ué, quando isso aconteceu? Trabalho de bastidor. Vocês sabem como eu sou. Ele respondeu com aquele sorrisinho de quem acredita na própria mentira. Eu só acenei com a cabeça, anotei um rabisco falso no caderno e sorri, como quem já viu isso antes, mas dessa vez estava pronta. Naquela tarde, voltei para minha mesa, abri a pasta seguro, criei um e-mail para o jurídico com o título simples: Registro,
Contrato originado por Nora H. Anexei o contrato completo da Norex, o histórico de e-mails, o NDA assinado, o log de assinatura digital, tudo no meu nome, tudo à prova de vaidade. Depois, fui até o RH, pedi uma cópia física do meu contrato de trabalho. A moça da recepção perguntou: "Tá tudo bem?" "Rotina", respondi. "Só revisão." 10 minutos depois, eu estava na sala do café, sozinha, passando página por página, até encontrar o que já sabia de cor. Cláusula 9.2. Comissão de 5% sobre contratos originados, pagável integralmente em caso de desligamento. Ainda válida, ainda ativa, ainda minha. Dobrei a página, coloquei na bolsa e saí andando devagar. Na mesa ao lado, o Slack vibrava com mensagens. "Parabéns, equipe! Sucesso com os grandes! Épico!" Meu nome não estava em lugar nenhum, mas o que ninguém entendia era que a história real nem tinha começado ainda. Na maior parte da minha vida profissional, eu aprendi a agir com elegância, a manter a calma quando me interrompiam, a sorrir quando roubavam minhas ideias, a engolir seco quando outros levavam os aplausos. Mas aquele e-mail, aquele foi o oposto de tudo isso. Às 16h03, voltei para minha mesa. Slack fervia com gifs de parabéns e frases como: "Gustavo fez mágica de novo. Orgulho da nossa liderança." Respirei fundo, abri meu notebook e digitei 3 palavras. Assunto: cláusula 9.2. Sem emojis, sem formalidades, só o que importava. Anexei o contrato final assinado com a Norex. Incluí o log da plataforma de assinatura digital com cada campo preenchido por mim. Acrescentei o e-mail da Norex. "Nora, obrigado pela sua clareza em todo o meu processo. Sem você, esse contrato não teria saído." E por fim, o mais importante, a nota fiscal, R$ 6.050.000, ou, para os íntimos, 5% de um contrato de 121 milhões. Para encerrar, deixei um recado seco: pagamento conforme cláusula 9.2 do contrato. Prazo legal, 14 dias úteis após desligamento, por qualquer motivo. Documentação completa, anexa. Cliquei em enviar. O e-mail saiu às 16h07. O impacto começou às 16h10. Na sala de reuniões do 5º andar, Gustavo ainda celebrava mais um encontro estratégico. Muffins de mirtilo na mesa e frases como "futuro disruptivo" sendo cuspidas com empolgação. Seu celular vibrou, ignorou, vibrou de novo, e de novo, e de novo. Enquanto isso, no Slack, o burburinho começou. Primeiro, uma pergunta no canal número aleatório. A Norex foi mesmo liderada pelo Gustavo? Alguém sabe quem tocou isso? 5 minutos depois, um dev postou um print antigo com meu nome no campo de contato primário do projeto. Outro recuperou um Trello de planejamento. Coluna: relacionamento com parceiros. Nora. De repente, a verdade não era mais minha, era coletiva. Estava se espalhando como rastilho de pólvora. E eu? Fechei o notebook, peguei minha bolsa e desci para tomar um suco de melancia na lanchonete da esquina. Na tela do meu celular, só uma notificação: contrato da Norex, confirmação de recebimento. Sorri. No andar de cima, Amanda, vice-presidente de recursos humanos, revisava pastas como quem procura uma saída de incêndio num labirinto. "Isso estava no contrato esse tempo todo?" "Sim", respondeu uma analista tremendo, "desde o primeiro ano. Foi aprovado na reformulação de retenção. E por que ninguém sinalizou na demissão?" "Checklist padrão, Amanda?" Ninguém leu as cláusulas específicas. Amanda afundou na cadeira. Sabia o que isso significava. A empresa inteira foi pega pela própria rotina. Às 14 horas em ponto, a bomba final caiu. Nora, que estava numa cafeteria tranquila, tomando um expresso com leite condensado e canela, recebeu um e-mail. Assunto: acordo amigável, proposta de pagamento imediato. Ela sorriu, mas não respondeu, pelo menos não ainda.
Na empresa, o caos ganhava rosto. O time de marketing recebeu ordem de pausar posts. O jurídico preparava nota para o conselho. A assessoria de imprensa foi acionada e a planilha de bônus trimestral congelada. Financeiro cortou os cartões corporativos, viagens suspensas, quarto cancelado. E nos corredores, a frase era sempre a mesma. Ela foi demitida como qualquer um, mas saiu como quem já tinha vencido. O depósito caiu às 9h02 da manhã. Crédito: 6.050.000 reais. Origem: Evermark Holdings e Teeda. Referência: rescisão, cláusula 9.2. Sem confete, sem e-mail de parabéns. Apenas um número preto sobre fundo branco. Nora olhou para essa tela, como quem observa o final de um filme que já tinha decorado. Piscou uma vez. Fechou o app do banco. Eu sorriu. Enquanto isso, no 15º andar da sede, Gustavo encarava o pulseira tela de seu notebook, o mesmo onde antes desfilavam dashboards coloridos e palavras como impacto, inovação e disrupção. Agora, tudo o que via eram mensagens de gestores furiosos, bônus cortados e um Google Docs anônimo intitulado Os Maiores Fracassos do Gustavo, versão colaborativa. Do outro lado da parede de vidro, Patrícia, a diretora jurídica, apresentava ao conselho a versão assinada do acordo. Acordo quitado, sem cláusula de confidencialidade, sem restrição de narrativa, valor total, pago em 4 dias úteis, reputação ainda em risco. Gustavo mal conseguia engolir a própria saliva. Nem perguntou sobre seus bônus. Sabia que o futuro dele já estava na planilha de cortes. Já Nora estava sentada num banco de madeira sob a sombra de um ipê amarelo em Belo Horizonte. Ao lado, um livro fechado. Na mão, um pingado forte com pão de queijo. Seu celular vibrou. Mensagem de Lex, um ex-dev júnior da empresa. Acabei de saber, você é uma lenda. Ela respondeu com calma. Não sou heroína, nem mártir. Só sou alguém que aprendeu a documentar. Guardou o celular. Fechou os olhos por um instante. Deixou o sol aquecer seu rosto. E, finalmente, sentiu paz. Não porque venceu Gustavo, mas porque venceu o sistema que permitia Gustavos em todo canto. A lenda de Nora não estava nos milhões que recebeu. Estava no fato de que ela nunca precisou levantar a voz. Só as provas. E quando o imundo souber? Não será porque ela gritou. Será porque um dia alguém vai contar. Teve uma mulher que foi demitida como invisível, mas saiu como invencível. Então, a história também se fechou suavemente, como uma melodia calma que se desfaz no fim da tarde. Se teve um detalhe que te fez respirar mais devagar, uma frase que fez seu coração bater diferente, obrigada por escutar comigo com toda a delicadeza que você carrega. O mundo anda apressado demais. Por isso, cada olhar que permanece, cada sentimento partilhado é um presente. Se você se enxergou em algum trecho dessa narrativa, se quiser ouvir outra história, daquelas contadas com leveza e alma, eu ainda estou aqui. Pá, basta um toque no botão de inscrever-se. Um like silencioso, como quem promete voltar, sem dizer em voz alta. A gente se vê em outro conto calmo, num entardecer tranquilo, tão suave, tão inteiro. Um fim, que ainda não é o fim. A história que você acabou de ouvir talvez se pareça muito com alguém que você já conheceu, talvez com você mesmo, se em algum momento o seu coração bateu um pouquinho diferente, se houve uma parte que fez você parar e sentir mais fundo. Então, obrigado por me deixar acompanhar você nessa emoção. A vida anda tão apressada e por isso cada toque suave se torna ainda mais precioso. Se você quiser ouvir mais histórias assim, contadas com sussurros e olhares, com memórias antigas e o sopro leve dos dias que ficaram para trás, eu continuo aqui. Aperte o like como quem toca de leve, inscreva-se como quem faz uma promessa de voltar. E quem sabe da próxima vez eu conte outra história só para você.
tão delicada quanto o nosso primeiro encontro.